Olá, querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte da Alvorada, rádio da família, a Catedral do Ar. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Esse é um espaço para nós tratarmos das questões da nossa vida espiritual. E nesse mês, nós estamos o mês todo refletindo sobre o tema das vocações, que é um tema que nem todo mundo tem tanta afinidade assim, não é mesmo? E graças a Deus nós temos feito um caminho para compreendermos melhor e aprofundarmos esse tema, sabendo que, isso que nós temos falado desde o início aqui dos nossos podcasts, que todos nós temos uma vocação muito especial, que é a vocação à santidade. E Deus escolhe um meio para nos santificar. E nós temos pensado junto com você qual é a nossa vocação. No meu caso, eu sou um sacerdote. Já tivemos outros convidados aqui que falaram um pouco sobre a sua vocação, o modo como discerniram a sua vocação, como é que a direção espiritual os ajudou nisso, tá certo? E você? Você tem pensado sobre esse tema nesse mês vocacional? Tem rezado pela igreja, rezado pelas pessoas que estão precisando fazer um discernimento vocacional, aqueles que estão confusos, que têm dúvidas? A oração também nos ajuda e, na verdade, é o melhor meio para nós discernirmos a nossa vocação, tá certo? E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para tratarmos de mais uma das vocações da igreja, mais um dos meios, dos modos que Deus escolhe para sermos santos. Nós estamos aqui com uma grande amiga, com a Andressa. Ela já vai falar um pouquinho sobre ela, tá certo? Ela vai se apresentar e nós vamos fazer um bate-papo, vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida vocacional, sobre a sua história vocacional. Andressa, bem-vinda aqui ao nosso podcast Amigo de Deus, não é? Seja bem-vindo, os nossos ouvintes também se alegrarão muito com a sua presença aqui. Nós estamos muito contentes. Eu, pessoalmente, estou muito contente de você ter aceito esse nosso convite. Preciso dizer a vocês que não é? Sempre que eu penso nesse tema vocacional, que é a vocação à vida leiga, a vocação laical, a primeira pessoa que eu penso é na Andressa, não é? Inclusive já falei isso com ela também, não é? Por quê? Você vai descobrir daqui a pouco por quê. Porque nós vamos conversar aqui e nós vamos compreender, né? Porque muitas pessoas não sabem exatamente o que é a vocação leiga. As pessoas têm dúvidas sobre isso ou têm desconhecimento e por isso não vivem bem a sua vocação. Mas nós vamos entender melhor então. Seja bem-vinda, Andressa, aqui ao nosso podcast Amigo de Deus. Eu sei que você é alguém que procura sempre aprofundar a sua intimidade com Deus, tornar-se uma amiga de Deus, então você está na sua casa. Obrigada, Padre, pelo convite, a Rádio Alvorada também. É uma alegria estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a vocação, especialmente a vocação do leigo na igreja. Então, hoje eu vou poder contar um pouco da minha vocação, da minha experiência, né? E como que eu vivo a minha vocação à santidade como leiga. Muito bem, ótimo. Muito bem, ótimo. Exatamente, então, já entenderam? Sobre isso nós vamos falar hoje nesse podcast, não é? Nesse mês o nosso podcast é um pouquinho diferente, não é? Porque nós estamos acostumados só que aqui com o Padre Junior fazendo as reflexões, fazendo as meditações e conversando sobre os temas. Esse mês todo nós estamos aqui falando com outras pessoas, porque a direção espiritual, nós temos visto, é sempre um diálogo, não é? E, Andressa, as pessoas já sabem, não é? Aqui estão acostumadas comigo já, porque estou falando isso com certa frequência, não é? Mas a primeira coisa que, por exemplo, eu pergunto para as pessoas que eu acompanho na direção espiritual, eu faço uma pergunta muito, assim, chave para todas as pessoas. Sempre que a primeira vez que eu converso com alguém na direção espiritual, eu faço uma pergunta, que é uma pergunta muito relevante. Eu pergunto para a pessoa, quem é você? Não é? Eu sempre faço essa pergunta. Quem é você? E, em geral, as pessoas não sabem responder essa pergunta, mas nós sabemos que nós somos a nossa história. Eu tenho explicado isso para os nossos ouvintes, eles já estão acostumados com isso, não é? E por isso eu dirijo essa pergunta agora a você. Quem é você? E lembrando aquilo da Santa Teresa d'Ávila, não é? Nós somos quem somos diante de Deus. Nós somos a nossa história, e principalmente a nossa história com Deus. Então, quem é você? Bom, diante de Deus e diante de todas as pessoas, em primeiro lugar, eu sou filha de Deus. Então, a filiação divina é o que norteia toda a nossa vida e deve, de fato, nortear tudo aquilo que nós fazemos. E, em consequência de ser filha de Deus, eu também sou fonoaudióloga, sou formada pela Unicamp, fiz especialização na USP em saúde auditiva, e sou mestre, sou doutora pela UEL em ciências da saúde, sou pesquisadora, professora, atuo com crianças autistas, com transtorno de linguagem. Então, eu tenho toda uma vida profissional, né, bastante intensa, e
para acrescentar, ou melhor, né, para dar sentido a tudo isso, que foi a partir da descoberta da minha vocação, que tudo isso que eu faço passou a ter sentido, é a minha vocação ao celibato. Né? Então, eu sou uma leiga que vive o celibato no meio do mundo. Eu sou do Opus Dei, sou adscrita. Então, eu vivo a minha vocação ao celibato no meu trabalho, na minha vida social, com as minhas amigas, com a minha família. Então, eu tenho aí esse sentido sobrenatural, né, para tudo que eu faço. Gente do céu, é bastante coisa, hein? Bastante Como é que é? Ô, Everton, a gente ficou aqui até, né? Puxa vida, quanta coisa, a gente fica com vergonha, porque a gente faz, né? Uma coisinha ali ou outra, puxa vida, né? Você mora sozinha, mora com os pais? Aqui em Londrina eu moro sozinha, né? Faz 9 anos que eu tô aqui em Londrina, vim aqui para trabalhar, vim para ficar 1 ano, já tô há 9. E moro sozinha, mas nunca estou sozinha, né? Eu sempre tenho muitas pessoas comigo, né? Tem as minhas amigas, as pessoas que trabalham comigo. Então, às vezes a pessoa pode pensar, o celibatário no meio do mundo, ele tá sozinho, né? Ele né, não tem ninguém, porque ele não casou, ele não tem filhos biológicos, né? Eu tenho muitas e muitas filhas espirituais, que às vezes eu tenho até dificuldade de dar conta de tantas, né? Que me solicitam. Mas eu nunca estou sozinha, né? Eu tenho uma família espiritual, né? Que a partir da minha vocação faz com que seja muito maior do que até a minha filiação de sangue com a minha família, né? Então, moro sozinha, mas nunca estou sozinha. Entendi. Muito bem, então, Andressa, você falou muitas coisas assim bastante interessantes para nós, não é? Você que nos acompanha na Alvorada, perceberam aqui. A primeira coisa que ela disse foi: eu sou uma filha de Deus. Você sempre teve essa consciência? Porque nós sabemos pela doutrina da igreja que quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas, e como lá diz o São José Maria Escrivá, nós temos que ter um santo orgulho de andar até pelas ruas, batendo no peito, dizendo: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Depois ele falava, inclusive, né? É impossível pensar em alguém que se sabe filho de Deus que seja triste. Alguém que sabe filho de Deus é sempre alegre. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Você sempre teve essa consciência ou você descobriu ela ao longo da sua vida? Eu fui descobrir só com a descoberta mesmo da minha vocação. Opa, então guarda aí que nós vamos conversar sobre isso. Então, pera lá, não é? Vocês entenderam que coisa... Olha, que coisa interessante, não é? Veja, então quer dizer que a filiação divina, ela é algo que a pessoa, ela se dá conta quando ela descobre o porquê que ela está no mundo. Porque nós temos falado sobre isso aqui, vocações. E é assim que eu entendo vocação, viu, Andressa? É algo que nos dá sentido para a vida. É responder a pergunta: por que eu estou nesse mundo? Por que Deus me quis nesse mundo? É assim que eu entendo. Quando a gente responde nosso chamado vocacional, na verdade nós estamos respondendo exatamente essa pergunta, né? Por que Deus me quer nesse mundo? Para que Deus me quer nesse mundo? Primeiro, Deus me quis, Deus te quis, filho, filha de Deus, não é? Tá certo. Mas então, daí você disse também que você tem um trabalho profissional, não é? Você é fonoaudióloga, não é? Muito bem. E o que é isso? Para quem, de repente, quem está ouvindo aqui a Rádio Alvorada, né, não sabe, né, porque não é uma palavra assim tão comum. Embora a profissão seja muito comum, há muitos profissionais desses, mas nem todo mundo sabe o que é, né? O que faz um fonoaudiólogo. Uhum. Bom, o fonoaudiólogo atua dentro de uma gama de áreas, né? Então, se conhece muito fonoaudiólogo porque ensina a criança a falar, né? Trata as questões de fala. Mas vai muito além disso, né? O fonoaudiólogo, ele trata também as questões de alterações de linguagem. Então, a criança que tem dificuldade para se comunicar, tem um atraso na fala. No meu caso, eu trabalho também com essa parte de linguagem, mas eu sou especialista em saúde auditiva, eu sou audiologista, eu faço toda a avaliação e diagnóstico e reabilitação audiológica. Então, a pessoa que tem surdez, seja criança, seja adulto, seja idoso. E a fonoaudióloga também trabalha com a parte de disfagia, que é a dificuldade de deglutição, a voz, né? Então, pessoas que trabalham com a voz, né? Precisam da voz aí como instrumento profissional também. A fonoaudióloga está ali auxiliando, né? Com os exercícios vocais. Então, tem uma gama de áreas que nós atuamos, padre. E é um serviço direto à pessoa, né? Então, poder santificar isso é muito importante, né? É muito bacana. Certo, muito bem. Então, você trabalha direto com pessoas, não é? Trabalhar com pessoas é algo muito bonito, desafiador, porque cada pessoa é única, não é? E nós sabemos que, não é, toda vocação tem algo
de amor, do amor de Deus, não é? E todos nós somos chamados a ver o amor ágape, que é uma entrega incondicional. Nós temos visto aqui no nosso podcast que se a nossa vida não for para amar, a vida não tem sentido, não é? E quando a gente trabalha com outras pessoas, como você, não é? Assim, dependendo das necessidades, puxa, você trabalha com crianças que têm autismo. É um desafio bastante grande, mas como que é altamente necessário isso, né, Andressa? Porque, puxa vida, não é? São desafios e, de repente, é um perfil que talvez não encontramos profissionais que tenham muita afinidade, técnica, conhecimento. Poxa, então que bom saber disso, né? Esse é um detalhe da vida da Andressa que eu não sabia, não é? Mas veja, uma filha de Deus, ela já adiantou aqui para nós que ela é celibatária, ela é membro do Opus Dei, não é? Já temos falado aqui muito do São José Maria Escrivá, que fundou o Opus Dei, não é? Ela mora aqui em Londrina faz 9 anos, ela atua como fonoaudióloga, é professora, enfim, tem os vários atendimentos, ajuda outros profissionais da saúde, tem acompanhamento espiritual com outras pessoas, como ela disse, ela faz muitas coisas e nós vamos aqui, então, vamos aprofundar aqui nosso diálogo, nossa conversa, Andressa, nesses temas, para entender como é que a direção espiritual, a vida espiritual e o tema vocação, sobretudo a vocação à vida laical, como é que ele entra nisso tudo, tá bom? Muito bem, então, Andressa, né, é que a nossa convidada especial de hoje, desse nosso podcast, e estamos falando sobre a vocação leiga. E aí agora vou ser sincero, tá, Andressa? Pode ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Mas no padre que não é sincero, né? Sim, São José Maria fala que a sinceridade é uma das principais virtudes. Vamos lá. Nossa, puxa vida, não é? Então, e essa coisa da sinceridade, uma vez um padre falou, né, que sinceridade, a gente pensar na palavra, né? Assim, talvez não seja esse o significado, mas assim, algumas pessoas elas colocam cera em alguns objetos, até móveis, para cobrir imperfeições, não é? Uhum. Então, tá tentando mascarar aquilo, né? Então, a sinceridade, na verdade, é esse coração rasgado. Eu tenho uma preocupação muito grande na igreja mesmo, né? Principalmente na nossa diocese também. Não sei se os nossos ouvintes, depois você pode até dizer para nós aí na rádio, né? Você que assiste pelo YouTube, comenta para nós também aí isso, né? Se você também percebe isso, né? Mas eu tenho uma inquietação bastante grande, que é o seguinte, as pessoas, quando nós falamos em vocação laical, primeiro, muitas pessoas não sabem do que a gente está falando, não é? E aí depois algumas pessoas que deveriam saber confundem mais ainda. Então, por exemplo, algumas pessoas já falaram comigo sobre isso, né, como padre, né? Falei, padre, puxa, eu quero ser santa, eu quero ser santo, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo leitura na igreja, ou para ser ministro da comunhão, não é? Será para dar catequese. E outra coisa que eu já vi acontecer muito isso, né? Quando chegamos nesse mês vocacional, mês de agosto, chega lá no final, né? Sempre na última semana do mês de agosto, que é quando nós tratamos sobre a vocação leiga, geralmente chamam lá um catequista. Vamos lá para você falar sobre a sua vocação leiga. Poxa, mas... Andressa, isso é vocação leiga? É você fazer leitura na igreja? É você ser ministro da comunhão? É você dar catequese? Isso é vocação... Essa é a minha inquietação. Isso é vocação leiga? Não é vocação leiga, padre. Até o Concílio Vaticano II traz isso, né, nos seus documentos, que a vocação do leigo é a vocação no seu dia a dia. Então, a santidade do leigo, ela tem que ser buscada no momento ali que você está trabalhando, dentro da sua casa, nas suas atividades diárias. Então, o fato de você dar catequese, lógico, né, é super importante, né, a gente precisa, sim, de catequistas, eu já fui catequista também na paróquia, e fazer uma leitura, participar de uma pastoral, isso é importante, a igreja precisa, né, de pessoas que, de fato, tenham essa disponibilidade, mas não confundir isso com a vocação leiga, né, esses trabalhos não diz muito sobre a vocação leiga, então, você tem que buscar a santidade trabalhando bem, né, como um bom profissional, se você é estudante, estudando muito bem, se você é uma mãe de família, um pai de família, sendo bons pais, bons esposos ali, e filhos sendo bons filhos, e assim por diante, né? Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Por isso que a obra, né, São José Maria, com a obra vem nos mostrar isso, que nós devemos buscar a santidade
no meio do mundo, nas nossas tarefas cotidianas, nas atividades mais corriqueiras. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, né, de doutrina, quem eu acompanho espiritualmente, eu falo, né, você tem que buscar a sua santidade, você tem que ser uma boa leiga ali, né, buscar essa santidade no meio do mundo, lavando bem um garfo, né? Limpando bem a sua casa, lavando um copo. É muito bom isso, né? Então, essas coisas básicas que a gente acha que são bobagens no dia a dia, é isso que vai, de fato, nos santificar, né? Até São José Maria tem uma história que ele conta de um descascador de batatas, né? Então, era uma pessoa que descascava batatas. Só que depois que ele descobriu que ele podia ser santo descascando batatas, padre, ele, né, teve essa consciência de, nossa, né? Agora eu não descasco apenas batatas, eu me torno santo descascando batatas. Maravilhoso então, isso, né? É muito bacana isso, né? Tem um versículo, inclusive, 1 Coríntios 10, 31. Até memorizei ele, né? Só alguns que eu sei, né? São Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não sei se você percebeu, se você prestou atenção, mas logo no início da fala da Andressa, ela disse que existe um desejo de viver a vida com um sentido sobrenatural. Isso. Que é isso que São Paulo está falando, né? Isso que você acabou de dizer. Então, fazer todas as coisas que a gente já faz com um sentido sobrenatural, com Deus. Eu acho que é São José Maria que fala isso, não sei depois se você me corrige, né? Sim. Que ele diz que o leigo, assim como o leigo tem que ser... o altar do leigo é o seu trabalho profissional, onde ele vai fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso mesmo. E parece que ele fala isso, né? É isso mesmo. Então se trata disso, né? Sim. Olha só, não sei se você tem a mesma inquietação que eu, que parece que as pessoas não compreendem isso, né? A vocação laical, você percebe isso também? Sim, eu acho que não só o próprio leigo, mas também as próprias pessoas de dentro da igreja, os próprios sacerdotes, os religiosos, não têm esse conhecimento, né? Não compreendem mesmo, né? Qual é o papel de cada um que está aqui, por exemplo, nessa assembleia, assistindo, participando dessa missa, né? Então, cada um aqui, né, tá ali... tem a sua profissão, tem a sua vida cotidiana, mas só se fala em santidade a pessoa que participa da pastoral, o catequista, né? Mas espera aí, será que é isso mesmo, né? Então as pessoas não sabem, né, o que é buscar essa santidade, como que eu posso buscar essa santidade, como que eu posso dar sentido a tudo que eu faço. Porque, padre, quando eu já trabalho, né, há bastante tempo, eu já tenho 10 anos aí como fonoaudióloga, fiz mestrado, doutorado, tudo. E eu posso dizer que depois que eu descobri a minha vocação, né, esse sentido de dar, né, esse sentido sobrenatural que a gente tem que dar para o nosso cotidiano, foi que, de fato, tudo passou a ter sentido. Porque antes eu trabalhava por trabalhar, né? Às vezes eu estava lá, né, de saco cheio, né, de atender, de dar aula, de preparar, mas eu não tinha o porquê daquilo. Né? Tá, eu tô fazendo isso simplesmente para ganhar dinheiro no final do mês, para pagar as contas, mas será que é só isso mesmo, né? É muito pouco, né? É muito pouco, né? É muito humano. E aí vem São José Maria e fala, não, você tem que trabalhar com Cristo, por Cristo e por ele, ali com ele, né? Então, cara, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença, porque você começa a fazer muito melhor até. Você não faz de qualquer jeito as coisas, porque você está oferecendo aquilo para Deus. Penso que quando nós encontramos um profissional que quer santificar-se, como você está dizendo, Andressa, que ele quer santificar-se no seu trabalho, não é? A partir do seu trabalho e fazer com presença de Deus, penso que são os melhores profissionais que a gente encontra, não é? Interessante, eu brincava isso, quando a gente faz o trabalho sem sentido, né? Eu até brinco com algumas pessoas, pergunto, você trabalha com o quê? Aí eu mesmo falo para a pessoa, né? Com cansaço e vontade de ir embora, né? Exatamente. Se a pessoa trabalha, se ela não tem sentido, então é isso. Responda sim ou não. É possível santificar-se no seu trabalho profissional? Com certeza. É o lugar onde eu mais passo tempo, né? Então, eu trabalho de 6 a 8 horas por dia. Isso é quando, né, não ultrapassa, né? Porque eu vou para casa e aí tem que preparar a aula, tem que preparar... tem também as preparações de palestras, né? Que eu dou de formação espiritual, formação humana para as mulheradas aí, né? Que me acompanham e tudo mais. Então, se eu não santificar todas as minhas atividades, não ter essa presença de Deus, eu vou me santificar dormindo?
Eu falo isso para as meninas, né? Se vocês passam 8 horas por dia acordada trabalhando e vocês não santificaram nada, vocês vão santificar o quê? O sono de vocês? Né? Não dá. Muito bom, exatamente. Nós temos aqui nosso segundo podcast, Andressa, que tem aqui no nosso canal, né? É sobre plano de vida espiritual. Sim. E lá eu falava disso, né? Que é um modo são ocasiões que nós vamos tendo no dia para ver com Deus. Porque realmente, né? A gente quer ser santo, mas como? Assim, não é assim um passe de mágica, não é simplesmente um desejo, precisa ter algo concreto, né? Realmente, então eu acho que é interessante, né? Inclusive, a Santa Teresa de Calcutá, ela oferecia o sono dela, a respiração do sono dela, até isso ela oferecia por Deus. E o São Pedro de Alcântara, que é o padroeiro do Brasil, as pessoas geralmente não sabem, né? Ele dormia 1h30 por noite, não sei se você sabia disso. Não sabia, padre. Isso, e ele dormia, por que ele dormia 1h30? Ele falava, quando as pessoas diziam pra ele, mas Frei, o senhor dorme muito pouco. Ele dizia, eu queria dormir menos ainda, porque o tempo que eu passo dormindo, eu não posso estar me relacionando com Deus e ajudando as pessoas a se relacionarem com Ele. Sim. Veja, então, são pessoas, de fato, são pessoas enamoradas de Deus, Sim. não é? Como você está dizendo. Então, elas encontraram o sentido da vida na concretude da sua vida. Vivem com um sentido sobrenatural e isso muda tudo. Fiquei muito contente de você dizer isso, que depois que você percebeu, isso mudou completamente a sua vida. E, de repente, algumas pessoas que estão nos acompanhando, Andressa, talvez elas tenham esse sentido de vazio, que elas se perguntam, chega no final do dia, final da semana, no final do mês, elas se perguntam, por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu estou vivendo assim? Elas não sabem qual é a resposta para isso. Então eu penso que isso que você disse já pode ser uma luz para essas pessoas perceberem que de repente elas ainda não estão vivendo com sentido sobrenatural. Exatamente, né? Às vezes as pessoas acham que o sentido da vida ali é você ter um trabalho X ali que você goste, ou ganhar aquele salário que você tanto almejava no final do mês, mas tudo isso acontece, né? Eu conheci, né, muitas pessoas já que sente esse vazio, né? Então, nossa, eu tenho a profissão dos meus sonhos, eu tenho o salário dos meus sonhos, mas parece que não faz sentido, né? Por quê? Porque o sentido da nossa vida não está nessa vida, o sentido está em Deus, né? Então, se você não colocar esse sentido sobrenatural em tudo que você fizer por Deus e para Deus, né, que é o mais importante, é o que vai nos levar de fato para o céu, a sua vida aqui não vai ter sentido, né? Vai ser uma vida vazia, uma vida que vai ficar... não vai deixar rastro, né? Na vida de ninguém, e é isso que a gente tem que buscar, deixar rastro na vida do outro. Isso. Muito bem. Nós somos criados por Deus para algo, não é? Não estamos aqui simplesmente de passagem ou simplesmente fruto do acaso. Nós estamos aqui por um motivo. E a nossa vocação, quando bem vivida, com generosidade de coração, ela dá esse sentido para a nossa vida, não é mesmo, Andressa? Isso mesmo. Ok, muito bem. Então, Andressa, já falamos sobre muitas coisas aqui, não é? Mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa para você, que é o seguinte. Veja, eu percebo que você tem bastante conhecimento, né, sobre a doutrina da igreja, sobre a igreja. Tem um autoconhecimento muito bom também, não é? Conhecimento de si, que é algo próprio, assim, que a gente precisa ter na vida, né? Todo mundo está acostumado a pensar sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas, sobre as próprias decisões, né? E você é uma mulher de Deus, né? Que procura estar sempre vivendo com Deus. Mas sempre foi assim na sua vida? Sempre foi de igreja? Como é que é? Sua família sempre foi de igreja? Ou você teve algum momento que teve aquele start de conversão? Você teve uma mudança radical? Como é que conta isso pra nós? Como é que foi isso aí? Porque hoje você fala com muita clareza, né? Olha, eu vivo minha vocação aqui, eu sou fonoaudióloga, mas não é simplesmente pelo dinheiro, né? Não é simplesmente para desempenhar uma função, que já seriam coisas... Se fosse só para desempenhar um serviço à sociedade, já seria algo muito grande. Mas além disso, você diz, não, eu faço isso por Deus. Sempre teve essa consciência? Ou isso foi desenvolvido e você... Como é que é? Conta pra gente aí. Eu venho de uma família católica, né? Meus pais são católicos, tudo mais. Sempre frequentei a igreja. Mas, assim como grande parte aí da população, também fui a católica de IBGE, né? Então, ia de vez em quando, não tinha muita noção do que estava fazendo ali. E minha família... sempre me incentivou, assim, a fazer todos os sacramentos, sempre fui batizado. O crisma eu fiz com 28 anos, padre, aqui na Catedral de Londrina, inclusive, depois que eu vim morar em Londrina. Então, eu passei um tempo, assim, não posso dizer afastada, mas não era uma cristã verdadeira, não uma católica verdadeira. Sempre estive com Deus,
entre aspas, né? Mas depois que eu fiz a primeira comunhão, eu falei assim, não vou fazer o crisma, se eu resolver casar, aí eu faço, né? Então foi meio nesse sentido. Então já começa por aí que eu não era quem eu sou hoje, né? Graças a Deus aí a direção espiritual me ajudou muito. E depois que eu vim para Londrina, eu fui apresentada a obra, eu conheci a obra aqui em Londrina. A obra é o quê? A obra é o Opus Dei, é a obra sim. de Deus. Opus Dei é em latim, né? E a gente chama carinhosamente de obra. Então, fui apresentada a obra pela minha ex-chefe, que frequentava. E aí eu comecei a frequentar também. E em 2018, a partir disso, logo que eu cheguei em Londrina, eu fui morar perto da catedral, né? Então, Deus já foi me pegando ali de jeitinho, né? Fui morar perto da igreja. E aí não teve jeito. Aí eu resolvi entrar, fiz a catequese de adultos lá na catedral. E fiz o meu crisma em 2018, no Pentecostes. Logo depois eu comecei a dar catequese para adultos lá na catedral. Fiquei acho que 1 ano ou 2 dando catequese para adultos. E aí nesse meio tempo, em 2018, olha que interessante, padre, que eu vou contar agora, né? Eu conto para algumas pessoas isso só. Eu entrei fazer catequese em 2017, final de 2017. Eu me peguei numa situação bastante complicada, porque eu estava fazendo catequese, mas eu não acreditava em confissão. Nossa! Não acreditava na confissão. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Como eu assim, vou ter né? que me confessar para fazer o crisma, como que vai ser isso, né? Mas você quando você diz não acreditava, você não acreditava na eficácia do sacramento, no poder do sacerdote, na pessoa de Cristo perdoar os pecados? Qual que era? Eu acho que eu não acreditava no poder no sacerdote, né? Entendi. Porque assim, é um homem como eu, pecador como eu, como que ele vai me absolver dos meus pecados, né? Não faz muito sentido. Então eu me confesso direto pra Deus, porque eu vou ficar contando os meus podres pra alguém, né? Sim, sim. Então eu me confesso direto pra Deus e ele me perdoa. Então eu tinha ouvido isso de algumas pessoas, né? Então muitas pessoas com certeza que devem estar nos ouvindo já devem ter ouvido alguma coisa desse parecido uma mentalidade como isso, protestante, né? Sim. Bem, né? Então, a partir disso, então, me veio essa questão, como que eu vou crismar com essa fissura, né? Porque é uma fissura ali. E aí, Santa Teresinha do Menino Jesus me ajudou muito com o livro História de uma Alma. Depois de ler o livro dela, eu posso dizer que eu me converti ali. Ali foi o meu ponto-chave de conversão. Então, eu considero que a minha primeira confissão, com consciência, sabendo que é uma confissão, foi em dezembro de 2017, com o padre Vanderlei, que já faleceu, né? Foi com ele, eu tenho muito carinho por ele, por isso. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus me ajudou na minha conversão, que eu considero que foi ali o ponto-chave, porque ali virou mesmo, né? E a partir dali foi que eu comecei a frequentar, de fato, as formações espirituais e humanas da obra. Eu lembro exatamente, em fevereiro, eu comecei a fazer direção espiritual com o padre Fernando, que já nem está mais aqui em Londrina, né? E ele me acompanhou durante 2 anos e meio, né, na direção espiritual. Então, eu comecei. Direção espiritual semanalmente, confissão semanalmente, para quem não acreditava em confissão. Confissão semanal, né? Então, assim, foi a partir disso. Eu tive que me converter dentro da minha própria religião para entender a filiação divina e para depois Deus poder me mostrar minha vocação. Né? Porque aí foi depois do meu crisma, em outubro de 2018, que eu vi a minha vocação. Ao celibato. Certo. Já vamos falar sobre isso, Andressa. Mas é interessante, não? Olha só. A Santa Teresinha, ela é uma santa que fala muito com a sua vida, né? Com a experiência dela que ela vai contando, sobretudo nesse livro História de uma Alma. Ela mostra, assim, de maneira muito profunda a misericórdia de Deus, né? Eu me lembro, inclusive, quando eu li esse livro, não sei se você vai lembrar desse trecho, mas ela fala que quando ela estava assim, um pouquinho já perto da morte, ela ia rezar e ela dormia. E ela teve assim, vários escrúpulos bem difíceis, não é? Porque ela fala, puxa vida, eu tô aqui rezando e tô dormindo e não consigo rezar e tal. E aí ela conta que ela, em algum momento, daí Deus disse para ela, não, né? Mesmo quando você tá dormindo, eu continuo te amando. E aí isso foi para ela uma solução para esses escrúpulos que ela tinha. Então, a leitura espiritual te ajudou. Nós temos um podcast sobre leitura espiritual. Se você não, inclusive, não assistiu, pode ir lá no Spotify ou no YouTube. Você pode dar uma olhada lá quando nós falamos da importância da leitura espiritual
na nossa vida espiritual. E a Andressa está contando aqui que a leitura desse livro, que é uma autobiografia da Santa Teresinha, a ajudou a dar essa virada de chave, foi um ponto de inflexão na vida dela, e ela começou a perceber coisas. Claro que é uma história que Deus faz com a gente, né, Andressa? Sim. Desde quando a gente nasce, depois Deus vai nos buscando, não é? Depois a gente recebe o sacramento do batismo, e Deus continua ali trabalhando. Mas em algum momento tem esses pontos fortes, não é? Que é sempre bom a gente revisitá-los. Porque a gente, como dizia Santa Clara, não é? Voltar ao primeiro amor. E que quando Deus de repente se mostrou assim, de maneira mais quase até palpável, poderíamos dizer assim, mais profunda, e a gente começa a viver a nossa vida de maneira diferente do que a gente vivia antes. Muito bom, viu, Andressa? Olha só, de alguém que nem queria se confessar, para se confessando toda semana, não é? Isso para vocês, né, que de repente ainda não experimentaram a profundidade da confissão, não é? Do sacramento da confissão e o que ele realiza na nossa vida, não é? E tem muitas pessoas que ficam várias semanas, meses ou anos sem se confessar. É um grande sacramento, tem muitos frutos que nos vêm por esse sacramento. A Andressa está dizendo aqui um pouco dos frutos que ela recebeu, não é? Depois que ela compreendeu a partir da ajuda dessa grande santa, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Andressa, ótimo, muito bem. Então, você disse que você começou a fazer direção espiritual e que a direção espiritual foi algo importante na sua vida, não é? Que foi algo importante no seu discernimento vocacional. Não sei se você se lembra, no início do nosso podcast, a Andressa disse que ela é uma leiga, celibatária, que vive no meio do mundo, que não mora com outras pessoas, ela mora numa casa sozinha, trabalha, participa da igreja, é membro do Opus Dei, não é? Mas isso, de repente, Andressa, para algumas pessoas, isso pode soar muito estranho, não é? Como assim? Porque, inclusive, quando nós falamos aqui sobre vocação, né, e eu falo isso às vezes com as pessoas, né, que a gente, quando vê alguém que não é casado, as pessoas fazem uma brincadeiras de mau gosto, não é? Ou ficam assim, achando meio estranho, né? Fulano é solteiro, né? Exatamente, solteirona, né? O Papa Francisco falava sobre isso, né? Não tem nada de solteirão, né? Nem os padres, nem as freiras e nem os leigos celibatários. Você sabia que existem leigos celibatários como Andressa? Existem vários, hein? É uma vocação também. É interessante que... Bom, Andressa, então é o seguinte... Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo de discernimento vocacional. De fato, como é que o Padre Fernando, né? Eu conhecia o Padre Fernando. Como é que ele te ajudou nesse processo? Na verdade, me parece que primeiro ele te ajudou a se compreender como filho de Deus, como você disse. E depois, vivendo essa filiação divina, e que de repente surgiu esse chamado vocacional. Porque você poderia ter se casado. Você poderia ter sido, sei lá, monja carmelita. Ou sei lá o que, alguma outra, né? Mas você leiga, vive no meio do mundo, tem vida profissional, não é? E entendeu que isso é uma vocação também. Então, sei lá, conta pra gente aí como é que foi isso aí, porque não me parece que seja algo tão simples e tão fácil de discernir, como nós falávamos no início, num ambiente, num tempo em que as pessoas não compreendem isso, né? Sim, padre. Às vezes quando eu comento, né, que eu sou uma leiga, mas celibatária, né, não me casei, não vou me casar, né, as pessoas acham que a gente é um ET mesmo, né? Que a gente é uma pessoa estranha, né? Como assim você não vai se casar, né? Justamente porque as pessoas olham pra gente, né? E se vê também como um ser humano que tem que viver das suas sensações, né? Dos seus instintos, né? E o leigo e a leiga, né, ele tem, né, tem que ser muito fecundo. Então, por mais que eu não tenha me casado, não tenha filhos biológicos, a minha vocação é muito fecunda, muito mais até fecunda do que se eu tivesse me casado. Então, as famílias ali vão ter, às vezes, um filho, nenhum, ou 10 filhos. Eu já perdi as contas de quantos filhos espirituais eu tenho, né? Então, essa fecundidade aí não deve ser uma questão. Em relação à descoberta mesmo da minha vocação, então, né, o Padre Fernando me ajudou muito na direção espiritual, porque a partir do momento em que eu recebi o crisma, né, que é justamente esse sacramento que nos fortalece aí no espírito e Jesus nos envia para a missão, eu entrei então como catequista e muito legal, adorava dar catequese, né?
E só que depois de um tempo eu fui vendo que aquilo não fazia tanto sentido, né? Parece que faltava ainda alguma coisa. E foi aí que eu comecei a me perguntar logo depois, né, do Crisma, qual era a minha vocação. Então, na oração, né, então aí vem o plano de vida, né, de a gente fazer a oração mental, de sentar mesmo, parar um tempinho ali todos os dias e conversar com Deus e perguntar, né, Senhor, né, qual que é a minha vocação? Para que eu tô aqui? É porque as pessoas acham que vocação é a vocação profissional. Então, a minha vocação é ser fonoaudióloga, ser pesquisadora, professora. Será que é isso mesmo, a vocação? E não é, a nossa missão não é essa. Eu sempre deixo muito claro para as pessoas, a nossa vocação não é essa. É uma missão que nos foi dada desde toda a eternidade por Deus e que nos cabe descobrir ela ao longo da vida. A maioria das pessoas, a vocação é o matrimônio. Né? Então, todo mundo nasce com essa vocação primeira aí ao matrimônio. E algumas, Deus vai ali, pinça, né, e fala assim, ó, por mais que você tenha vocação ao matrimônio, né, assim, eu queria que você fizesse outra coisa pra mim, né, eu queria que você entregasse todo o seu coração pra mim, né, queria que você ali, né, ou no caso ali, né, de quem é religioso vai ser religioso, e você aqui vai ser leiga, eu não quero que você se case, eu quero que você me ajude a cuidar desse rebanho, mas onde você está? Sem sair de onde você está. Onde você está, sem sair de onde você está. Você fez algum voto? Porque é isso que eu queria, assim... Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem... Porque as pessoas, assim... Na verdade, olha, eu vou ser sincero mais uma vez, hein? Mesmo quem tem vocação ao matrimônio, não se pergunta se tem vocação ao matrimônio. Simplesmente vai e casa. A gente precisa tomar cuidado, porque, de repente, muitos casamentos, muitos matrimônios não dão certo por isso. Porque a pessoa não vive como uma vocação. Precisa ser vivido como uma vocação, como um meio de santificação, não é? E aí as pessoas, olha, o sujeito vai casar, vai ser padre, ou vai ser freira, né? Ou vai ser monja, irmã religiosa. E aí todo esse pessoal aí faz promessas, fazem votos. Você fez algum voto? Voto de castidade, voto de pobreza, voto de obediência, alguma coisa assim? Precisa fazer? Não. Como é que é isso daí? Não, na obra nós não temos nenhum voto. Nós não somos religiosas, né? Nós não fazemos votos. Nós continuamos como leigas, como qualquer outra pessoa que está aí. Nós continuamos solteiras, né? Não somos solteironas, deixar isso muito claro, né? Mas nós não fazemos votos não, padre. Não existe isso na obra. Então, a obra, quando Deus mostrou para São José Maria o Opus Dei, ele deixou muito claro que todas as pessoas que ali fizessem parte, sejam os casados, né, como os supernumerários e supernumerárias, ou os leigos que vivessem o celibato, fossem chamados ao celibato, aí como numerários adscritos ou adscritas, numerárias auxiliares, não fizessem votos, né? Então, continuassem com o mesmo estado. Então, o meu estado é o mesmo de antes de eu ter entrado para a obra. Então, não existe voto ali. Eu continuo sendo uma leiga. A diferença, me parece, então, que é como se vive o que já se vivia antes. É a postura agora, o modo como se vive, não é? Isso. São José Maria, Deus mostrou para São José Maria, né, esse resgate da vida dos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos, né, viviam a vocação mesmo a Cristo sem voto, sem estar dentro de uma instituição. Então, São José Maria vem resgatar isso com a obra, né? Então, em 1928, nem se pensava nisso, né? Tanto que quando ele foi levar ao Vaticano os documentos para colocar ali a questão jurídica da obra, regulamentar tudo, falaram para ele, nossa, padre, né, o senhor está aqui há 100 anos de antecedência, né, para falar sobre santidade no meio do mundo. Então, a gente teria que começar a falar disso agora em 2028, Sim. que a obra vai completar 100 anos. Isso. Né, então... e depois o Vaticano II vem trazer isso nos seus documentos, né, que a missão do leigo dentro da igreja é a santificação onde está, ali no seu cotidiano, né? Sendo ali um bom profissional, uma boa mãe de família, esposa, enfim, né? O que a gente já comentou aqui. Então, a obra veio resgatar isso, né? Mas sem falar para as pessoas, você tem que fazer um voto para isso. E até os santos, né? Se a gente for ver na história da igreja, a maioria dos santos são freiras, são padres, né? Que os canonizados, são os canonizados, né? Ali. E hoje... Graças a Deus, né, a gente já tá tendo aí um Carlo Acutis, né, de calça jeans e tênis da Nike, um estudante, que vai ser canonizado daqui a pouco, né, e se Deus quiser outros tantos, né. Na obra nós temos a Beata Guadalupe, que era uma pesquisadora química,
que é beata, né? Então trabalhava também, dava aula, fazia seus experimentos e, se Deus quiser, né, logo será aí santa também. Sim, né? o Marcelo Câmara também, né? Marcelo Câmara, nós temos... Dom Álvaro era sacerdote, né? Mas nós temos vários outros na obra que também estão aí como beatos, estão como veneráveis. Então, nós já temos aí, né, na igreja, pessoas comuns, né? Acho que o Papa Francisco falava, né? O santo da porta ao lado, né? E São José Maria também falava, né? Então, o santo, o próximo santo pode morar do seu lado ali, né? Pode estar ali do seu lado, trabalhando com você. E lembrar, acho que, padre, também é importante que o santo não é aquele só que é canonizado no Vaticano, né? A santidade é para todo mundo. Então, o fato de você ir para o céu, você já é santo. Por isso que nós temos que lutar aqui, né? A buscar essa santidade para que a gente possa ir para o céu. Indo para o céu, nós já somos santos e santas. Se a gente for canonizado, vai ser apenas uma cereja a mais ali no bolo, sim, né? Tá certo, sim. Na verdade, é para serem exemplos para a gente, mostrar assim, ó, esse caminho dá certo, né? Exatamente. Mas é interessante porque a Didaquê, um documento antigo da igreja, ela falando dos primeiros cristãos, um documento ali, os primeiros séculos da igreja, fala sobre isso, que os cristãos não se diferenciam em nada nas outras pessoas. Exatamente. Nem no modo de vestir, de se portar, de falar, mas se diferenciam pelo relacionamento que tem com Deus. Sim. E o que aquilo faz com que eles vivam, não é? Então é interessante pensar isso. Porque realmente tem pessoas que ainda hoje, por incrível que pareça, isso me choca um pouco. Tem pessoas que dizem assim, não, para que o leigo seja santo, ele precisa adaptar na vida dele. Eu vejo isso com uma estranheza enorme, né? Que o leiga precisa adaptar na sua vida a vida do sacerdote e das religiosas, não é? E a gente vê que não tem absolutamente nada a ver com isso. E você falava sobre essa questão dessa connaturalidade da santidade com a nossa vida. A Santa Teresinha, que você citou ali, que você leu o livro, né? Quando ela faleceu, se perguntaram sobre ela, porque as irmãs fazem crônicas, né? Sim. Da vida das irmãs. Perguntaram, e a Teresinha, o que era? Ela era uma boa irmã e tal, mas era só isso. Depois foram descobrir a grandeza dela. Então me parece que, se eu não me estiver enganado, em 1925, 3 anos antes de São José Maria fundar a obra, ele estava lendo muito Santa Teresinha, né? Então me parece que esse espírito da Santa Teresinha da infância espiritual, filiação divina, das pequenas coisas, ele ficou na obra também. Claro, graças a Deus, é diferente o modo como se vive na obra, né? Sim. Mas essa ideia de viver de maneira natural aquilo que é sobrenatural, não é? De viver de maneira ordinária aquilo que é extraordinário. E de fato, né? As pessoas às vezes pensam que, puxa, você precisa, sei lá, eu tô usando batina porque eu sou padre, não é? Mas a gente precisa estar identificado, né? Tá com uma cruz gigante, uma camisa de santo, escrito na testa, sou sei lá o que, né? Sou católico, né? Viva a minha fé, amo a igreja. Tá bom, são sinais que ajudam, às vezes ajudam. Sim. Mas a santidade, ela tem muito mais a ver com o testemunho que a gente dá. Acho que, inclusive, isso é de São José Maria, não é? Que as pessoas ao te verem, ou te ouvirem falar, né? Oxalá, né? Fosse possível que as pessoas ao te verem, te ouvirem falar, pudessem dizer, esse lê e vive a vida de Cristo, né? Então me parece que tem muito mais a ver com testemunho. Sim. Muito bem. Então, Andressa, agora gostaria que você, né, você que tem esse trabalho profissional, já percebemos, né, como você é uma pessoa muito assim, envolvida com o seu trabalho, é claro, espírito do Opus Dei, não é? Com certeza, santificar o trabalho, santificar-se nele, santificar os outros nele, né, no seu trabalho profissional, e também tem essa consciência, né, da sua própria vocação, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né? Quais são os desafios que você encontra para viver isso? Porque nem sempre é fácil, né? Uma coisa, nós temos a consciência de que nascemos para ser santos, que Deus nos criou para sermos santos. A gente descobre, eu tenho vocação à vida leiga, no meio do mundo, celibatária. Beleza. Mas a gente às vezes encontra desafios, dificuldades, não é? Se você encontra, conta um pouco pra gente aí, se você encontra, quais são, sobretudo nesse meio assim, meio universitário, o meio assim de pensamento, de ciência, como que a gente pode conciliar a fé com isso, não é? E às vezes a gente encontra pessoas que não são de igreja também, né? Como é que você se posiciona diante disso, né? Disso tudo? Não é fácil ser cristã
em determinados ambientes, né? Então, bom, graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem tantos problemas assim, como em outros países, mas na sociedade a gente observa uma onda muito grande, especialmente na universidade, né? A universidade é um dos ambientes mais pagãos que a gente tem, infelizmente. E isso independe, tá? A igreja pode até... A faculdade pode até ter o católico ali dentro do nome dela e não quer dizer muita coisa não, tá? Então, a gente observa dificuldades mesmo de relacionamentos, né? Então, a pessoa sabe, às vezes, né, que você tem uma vocação específica. Lógico que a gente não sai falando, né? Eu não me intitulo, eu sou a Andressa, eu sou do Opus Dei em qualquer lugar que eu chego. Não é assim, né? Não é por aí. Então, as pessoas até estranham por que você não fala, né? Porque não tem o porquê, né? Então, é uma vocação que eu vivo. Ninguém que é casado sai por aí falando, eu sou fulano de tal, eu sou casado, né? Então... mas quando as pessoas elas descobrem, né, a nossa entrega, como que a gente tenta, né, viver, é um tentar mesmo, né, porque é um tentar diário. Nós enfrentamos, sim, desafios, começa primeiro ali nas amizades, então já perdi muitos amigos, muitas amigas aí por conta disso. Não posso nem dizer talvez que sejam amigas e amigos de verdade, né, porque quem é amigo não se afasta. Por conta dessas escolhas, né, por eu ter... ido por esse caminho, por estar vivendo a minha vocação, por ter optado por viver mais próxima de Deus. E na universidade também nós nos deparamos com muitas questões, né, de formas de agir, né, os pensamentos aí marxistas que a gente, né, tem muito dentro da universidade, dentro da ciência, muito paganizado, completamente paganizado. Então... pessoas fazendo coisas, assim, moralmente erradas, né? Em todos os níveis, assim. Então, é muito triste, mas é ali que a gente tem que estar. Né? Então, eu não sou uma leiga que vive essa filiação divina, que tenta viver com Cristo todos os dias, porque é um tentar mesmo, né? Diante das dificuldades e do dia a dia. Mas a gente está ali justamente para ser essa luz, né? Eu lembro muito de uma fala do padre Rafael Solano na catedral, numa homilia. Ele falou assim, que muitas vezes, dentro de uma família, de uma casa, nós somos a única luz de Cristo. E eu posso dizer que em muitos dos lugares nos quais eu estou, especialmente na universidade... às vezes eu sou a única luz de Cristo ali. E é ali que quem tem que estar, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Você ter que confrontar ideias, você ter que discordar, você ter que impor a sua opinião. Eu tenho que impor a minha opinião ali, olha, isso aqui tá errado. Moralmente isso aqui não tá certo, eu não posso fazer isso, né? Mas a gente sempre encontra saídas, né? Acho que Deus, ele sempre ajuda. Então, pensar numa vocação é sempre pensar assim, que por mais pesada que seja a vocação, porque toda vocação é pesada mesmo, tem ali as suas alegrias e também tem as suas dores, mas Deus sempre nos dá a graça de conseguir, né? Viver, de levar a vocação para frente. E se Deus pediu para que eu esteja ali, naquele momento, com aquelas pessoas... é porque ele vai me dar a graça, porque ele quer alguma coisa. Ele quer algo de mim ali, né? E quer que eu santifique aquele lugar, né? Jogue a semente, seja esse semeador, né? Ali joga a semente, pode ser que não frutifique nada naquele momento, por conta dos corações, mas que um dia aquilo possa fazer algum sentido para alguém, né? Isso, Jesus falou isso no Evangelho, né? Quando ele enviou os 72 discípulos, que ele os enviou nos lugares onde ele mesmo deveria ir. Exatamente. Deus quer conquistar os corações, ele quer nos usar para conquistar os corações. De fato, tem desafios. E é interessante porque... E vejam como a vocação leiga é uma preocupação que eu tenho. Outro dia alguém me pediu para fazer fazer um testemunho vocacional, falar sobre a vocação ao sacerdócio. E eu disse, olha, melhor seria se eu fosse falar sobre a vocação leiga. Porque sobre o sacerdócio, muita gente pode falar. Sobre a vocação leiga, nem todo mundo consegue falar assim, Andressa, não é? Então, me parece que, poxa, o leigo, às vezes, a maior parte das vezes, ele chega onde o sacerdote não consegue, não é? Eu não tô lá na sua universidade onde você dá aula, não tô atendendo as pessoas que você atende lá na clínica. Então, o leigo, ele pode chegar a locais que, às vezes, não seria possível o sacerdote entrar porque é sacerdote.
E o cristianismo cresceu assim, de fato, né? E agora, então, Andressa, o que você dissesse pra gente, assim, pros leigos que estão nos ouvindo, não é? Como é que você, assim, algo que você acha que poderia lhes ajudar a viver melhor a sua vocação, seja ela qual for, como eles compreendem, enfim, sobretudo os jovens, não é? Que você deixasse aí uma mensagem final agora, no finalzinho do nosso podcast, para os leigos que estão nos ouvindo, né? E claro, também, de repente para os sacerdotes também, sobre tudo isso que a gente tem conversado aqui. Acho que em primeiro lugar, né, para os leigos, você não precisa ser, né, celibatária como eu para ter uma vocação leiga na igreja, tá? Então, você que está aí na universidade, na escola, que trabalha, que ainda é solteiro, mas se vê como, né, casado, aí vai seguir aí pela vocação matrimonial, você está chamada a santificar o lugar onde você está, a levar Cristo para outras pessoas. Então, o que eu, né, oriento, né, aconselho aqui, né, para todo mundo que está ouvindo, busque formação, né, não fique lá com a sua catequese de anos atrás. Busque formação espiritual, busque formação humana, né, então busque um diretor espiritual que possa te ajudar nessa caminhada junto com Deus mesmo, né? Eu sempre falo para as meninas, não tentem levar um plano de vida espiritual sozinhas. Vocês precisam de alguém para dar a mão para vocês, né? Porque eu dou a mão para várias outras, padre, e eu também tenho alguém que dá a mão para mim, porque nem todos os dias eu consigo um plano de vida do jeito que eu gostaria. Então, o plano de vida, ele nos ajuda a estar mais próximas de Deus, nos ajuda a viver mais na presença de Deus. E no momento que nós vivemos na presença de Deus, nós conseguimos santificar as pessoas que estão ali ao nosso lado, santificar o que nós estamos fazendo. Então, para o leigo e para a leiga que está nos ouvindo aqui, meu conselho é busque primeiro formação, para que você possa ser luz na vida das pessoas que convivem com você, seja dentro da sua casa, seja onde você está estudando ou trabalhando, tá? Então, você tem essa missão. Como o padre mesmo disse, o padre não chega na maioria dos lugares. Nós chegamos. Nós chegamos em muitos lugares, né? Então, o nosso dever como cristã, filha de Deus, batizada, é levar Cristo para todos os lugares onde nós estivermos. Todos os lugares. E para, né, os sacerdotes aí, né, seria muito interessante, né, que dentro das suas comunidades, da sua paróquia, né, levasse essa formação também para as pessoas, para que elas entendessem, né, que ser leigo dentro da igreja não é participar da pastoral, não é ser catequista, não é ficar correndo de um lado para o outro dentro da igreja. Né? Ser leigo na igreja é, de fato, ser um bom cristão. O que adianta você ser lá da pastoral e sair falando mal dos outros, fazer fofoca, né? Passar a perna no outro? É o que mais a gente vê, né? Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Então, a mentalidade eu tenho que viver aquilo que Deus me pede. É o apostolado do exemplo. Eu tenho que ver aquilo que Deus me pede. Eu tenho que... Aquilo que eu acredito, eu tenho que viver. Então, acho que os sacerdotes têm essa missão. Que está ali na comunidade, né? Ele tem essa missão de levar isso. Né? Então, não simplesmente... não vem participar da pastoral aqui que você já vai estar servindo a igreja como leiga. Não, não é por aí. Eu acho que também falta essa formação que os sacerdotes têm que dar para as comunidades, né? Porque na catequese a gente também não aprende isso. Certo. Andressa, nossa, muito bem, né? Poxa vida, podemos ficar falando aqui um pouco mais, né? Mas o nosso podcast já está chegando pro final. Para mim foi uma alegria muito grande conversar com você, tá certo? Sempre fico muito alegre quando te encontro, né? Sobretudo por esse seu empenho na vida espiritual, na vida profissional, tá certo, Andressa? Eu acredito que também os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Alvorada também se alegraram muito, aprenderam muito com você hoje pela sua vida mesmo, pela sua vida vocacional e por você ser essa grande amiga de Deus, muito adequada aqui para o nosso podcast. Esperamos que, né, você volte aqui em outras oportunidades para a gente conversar um pouquinho mais e aprofundarmos, porque eu teria mais perguntas e provavelmente as pessoas que estão em casa também, porque é uma vocação muito antiga na igreja,
mas muito nova porque muitos desconhecem, não é mesmo, Andressa? Sim. Tá bom? Então agora vamos pedir a bênção de Deus para nós, para os nossos ouvintes que estão aqui, ao seu trabalho profissional, às pessoas que você atende diariamente também na sua clínica, os seus alunos, tá certo? As pessoas que você encontra, para que Deus confirme cada dia a sua vocação, te fortaleça, amém, não é? No todos os seus projetos e os teus empreendimentos pessoais, profissionais e espirituais. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Andressa, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe sempre, tá bom? E aos nossos ouvintes aqui do nosso podcast Amigo de Deus, nós nos encontramos na próxima terça-feira, aqui na 106.3, a Rádio Alvorada, a Rádio da Família. Até lá.